história de hoje. Nosso tema será reforma religiosa e também a contra-reforma. A reforma religiosa foi um movimento também político e também religioso. Seus precursores foram John Wycliffe, livre interpretação da Bíblia, e John Hus, as missas deveriam ser em língua local. Bom, começamos com o luteranismo. O luteranismo é a reforma da igreja. Lutero aponta os erros da igreja por meio das 95 teses, que foram fixadas na Catedral de Wittenberg. Lutero tinha o apoio da burguesia e hereges são aqueles que não estão de acordo com a igreja. Os erros da igreja que Lutero também apontou foi a venda de cargos eclesiásticos, padres, bispos, comercialização da fé através de paninhos que diziam ser ossos também de santos e coisas religiosas. O desrespeito ao celibato, que os padres não poderiam estar com uma mulher. E o quarto, venda de indulgências, a venda do perdão. Bom, a Igreja Católica, agora vamos ao segundo, Calvinismo. O calvinismo foi um movimento também financeiro. João Calvino, ele acusou a usura, que era o lucro da igreja, e o segundo, a predestinação. O ato de supremacia foi em 1534. O rei da Inglaterra era o chefe da igreja, enquanto isso a igreja católica via seu poder diminuir. O terceiro é o anglicanismo. A igreja da Inglaterra, que veio ao absolutismo, o chefe Henrique VIII, que teve 8 mulheres. A primeira mulher era Catarina de Aragão, ela anulou seu casamento. O segundo foi Ana Bolena, ela foi decapitada através da acusação de traição, que não havia sido verdade. Terceira, James Senior, deu um filho e morreu no parto. A quarta foi Ana de Cleves, se separou porque ela era feia. O casamento deles foi através de um acordo político. A quinta foi Catarina Howard, morta acusada de traição. E a sexta, Catarina Parra, reaproximou o rei de suas filhas. Nenhuma delas deu um filho homem ao rei. Apesar de uma ter dado, só que ele acabou morrendo. Bom, a contra-reforma. Contra-reforma, ela foi uma contra-reforma religiosa, onde eles acusavam na contra-reforma os meios que tinham sido acusados foram revertidos. Primeiro foi criado o Tribunal do Santo Ofício. Eles puniram os hereges, os internos e externos. A 2. Criação do Index, lista de livros proibidos. 3. Criaram os seminários. 4. Proibido beber no mercado. E a quinta, criação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Bom, a reforma religiosa basicamente foi isso. Exercício de vestibular sobre a reforma protestante. Bom, o exercício é do vestibular UC-SAL. Sobre a reforma protestante ocorrida no século XVI, é correto afirmar que, letra A, o luteranismo significou o surgimento de uma religião popular contrária aos privilégios da nobreza da Alemanha. B, o calvinismo difundiu-se rapidamente na Itália e na Península Ibérica, devido aos seus valores aristocráticos. C, o anglicanismo representou a separação entre o poder religioso e o Estado da Inglaterra no século XVI. D, o século XVI sustentava a ideia de que a salvação realizava-se pela fé e pelas obras humanas. O anglicanismo estabelecia o monarca inglês como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Bom, na letra A, o luteranismo ele não significou uma opinião contrária dos privilégios da nobreza da Alemanha, ou seja, o certo seria que ele tinha uma opinião certa sobre esses privilégios, mas não era ele não surgiu de uma religião popular, e sim da opinião dele. B. O calvinismo difundiu-se rapidamente na Itália. Não, esses valores aristocráticos. Errada. C. O anglicanismo representou a separação entre o poder religioso e o Estado da Inglaterra. Também não. D. O anglicanismo no século XVI sustentava a ideia de que a salvação realizava-se pela fé e pelas obras humanas. Também não. E E. O anglicanismo estabelecia o monarca inglês como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Está certa, porque o anglicanismo, ele que fez
o rei Henrique VIII, ele que criou a sua própria igreja para si próprio ajudar. E era também sobre... Ele foi o rei da Inglaterra, então ele estabelecia todo o poder sobre o rei Henrique VIII, ou seja, o chefe supremo da igreja da Inglaterra.